Vamos agora começar nosso bate-papo. Está aqui com a gente o pesquisador conectado com a gente, o pesquisador Jarvis Campos. Ele é subcoordenador da rede Instituto Observatório da Violência, o óbvio, e é também professor do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da UFRN. No final da semana passada, foi divulgado, inclusive pelo Departamento de Demografia, um estudo que trata do impacto da violência, o impacto da Covid, da pandemia, na violência no Rio Grande do Norte. Boa noite, professor. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Volúvio. Um prazer estar participando do programa com vocês. Professor, quais foram os principais dados observados? Porque eu dei uma lida no estudo e vi que a violência depois da pandemia não tem as mesmas características, né? Pelo menos os índices. É verdade. Bom, primeiramente, dizer que, no primeiro olhar, temos realizado várias pesquisas nesse período de pandemia, através da rede Instituto Óbvio de Pesquisa, e podemos observar, Carol, que nesse período de isolamento, mais especificamente entre 12 de março e 18 de maio, tivemos uma redução de 20% da violência no estado do Rio Grande do Norte, e de 10% na Natal. Mas quando começamos a observar os tipos de violência, começamos a perceber que tivemos uma redução importante de violências mais brandas, em contraponto ao aumento de alguns tipos de violência um pouco mais graves. Por exemplo, tivemos uma redução de 76% dos acidentes de trânsito sem vítimas, ao passo que tivemos um aumento de 258% da violência doméstica, né, o que é muito grave, e 300%, por exemplo, das tentativas de homicídio. Então, na verdade, mais do que uma redução nesse período de isolamento social, nós observamos um aumento de um tipo de violência que é crônico e que precisa ser pensado políticas públicas de combate, né? Então, quer dizer, 259% de violência doméstica, né? As pessoas estão mais tempo em casa, confinadas, e com isso tem se registrado mais esse tipo de ocorrência. Vamos fazer então, é mais uma mudança de padrão. No próximo intervalo, no próximo bloco a gente continua, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais cenário político. Vamos voltar aqui nosso bate-papo com o professor Jarvis Campos. Professor, a gente falava agora das forças ali de policiais deslocadas para fiscalização em relação ao cumprimento dos decretos governamentais. E vocês observaram que um dos reflexos, uma das causas aí dessa mudança do perfil da violência e até de altos índices de violência é justamente nesse período específico o deslocamento das forças policiais para a pandemia. O que o senhor explica sobre isso? Bom, Carol, é um fenômeno interessante, né? Eu estava comentando do aumento de alguns tipos de violência importantes, como a doméstica, mas tivemos, nesse período de isolamento, nos últimos 2 meses, um aumento das intervenções, das ocorrências de intervenção policial, infelizmente, né, da ordem de 48% no estado do Rio Grande do Norte. Essa mudança da dinâmica da violência, né? Então, essa dinâmica tem se diversificado, né, em relação ao modus operandi dos criminosos. Em época de pandemia, a gente tem, eles aproveitam dessa situação, dessa sobrecarga, dessa diminuição do policiamento ostensivo, e acaba que isso gera uns confrontos mais diretos, que tem resultado no aumento. Carol, a gente não está conseguindo compreender. Professor? Sim? Nós não estamos conseguindo compreender, sim. O áudio está com algumas falhas. Queria saber se o senhor tem como dar uma revisada aí na conexão ou até mudar o dispositivo de local para ver se melhora a conexão para o telespectador poder entender direitinho sobre esse assunto. Sim. Me ouvem bem agora? Eu escuto vocês bem. Agora parece que sim. Você pode repetir?
Posso, sem dúvida. Então, eu estava comentando que teve, nesse período de 2 meses de isolamento social, um aumento de 48% das intervenções policiais. Né? Então, isso está muito relacionado com uma diminuição do policiamento. Na verdade, há uma diminuição do policiamento ostensivo, que tem se dedicado mais à área de segurança e saúde pública, né, a pandemia, e na verdade os criminosos têm se aproveitado dessa oportunidade, têm mudado a dinâmica de violência através de aumento de assaltos à mão armada, saques, e isso resulta num confronto maior. Então, curiosamente, a gente tem uma diminuição do policiamento extensivo, mas em paralelo um aumento, em contrapartida um aumento das ocorrências de intervenção policial. Né? E isso tem relação, né, não só com a questão do isolamento, mas também com a oportunidade, os criminosos são oportunistas nesse momento e acaba que o confronto tem aumentado, mesmo com a diminuição do policiamento ostensivo. O que a gente então, sempre... um aumento de quase 50%. O que a gente sempre recebe aqui de alguns telespectadores, que a gente fala muito da questão da pandemia, mas, segundo eles, a gente acaba esquecendo que a violência mata muito mais. Quanto é esse muito mais para a gente saber a noção exata dessa violência aqui no Estado? Boa questão. No Estado do Rio Grande do Norte foram, assim, só nesse período de isolamento, foram 2.137 ocorrências de violência. Né? Aí não estou falando necessariamente das mortes, certo? Mas é um número muito expressivo. Quando a gente pega os dados de morte, especificamente, a gente vê também que é um número bastante relevante. Por exemplo, tivemos, entre 2015 e 2019, um número de 9.493 homicídios, né, no estado do Rio Grande do Norte. Então, realmente é muito expressivo. Esse número vem caindo desde 2017, né, de quando nós tivemos as rebeliões nos presídios, em Alcaçuz. Então, a tendência era de crescimento dos homicídios entre 2015 e 2017, e a partir de 2017 nós começamos a observar uma redução dos níveis de violência, do que chamamos de crimes violentos letais intencionais, são as CVLIs, no Estado. Mas ainda assim, essa redução não pode ser comemorada. Por exemplo, no ano passado, no Estado, nós tivemos 1.451 homicídios, né? Então, é um número muito expressivo. Vocês estavam falando de 200 e poucos, né, casos de mortes pela pandemia, o que também é muito preocupante. Então, infelizmente, são números que eu acho que é importante relativizar. E o que é pior, que eu gostaria de comentar, é que nós estamos observando essa redução do número de homicídios desde 2017, mas em 2020 começamos, no óbvio, nós que trabalhamos aqui na rede Instituto Óbvio com dados muito atualizados, através de uma pesquisa ativa, que tem muita qualidade, né, nós trabalhamos com dados de investigação criminal, nós temos observado um aumento já nesse primeiro quadriênio da criminalidade, infelizmente, no estado do Rio Grande do Norte, que é uma tendência que está sendo observada no Brasil. Tá? Inclusive, há um problema no Brasil de coleta de dados. Hoje, cada dia está mais difícil nós captarmos informação. Eu acho que esse governo ele não é muito adepto à divulgação de informações. E quando você vai pegar os dados da Senasp, por exemplo, que são os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, você vê que 11 estados dos 27 estados brasileiros, a gente não tem informações desse ano ainda sobre homicídios. E nós, do óbvio, aqui para o estado do Rio Grande do Norte, temos sido referência nesse sentido e temos observado um aumento, né? E nesse contexto de pandemia, como eu comentei, uma redução da criminalidade no estado de 20%, mas porque teve uma redução dos acidentes de trânsito, porque nos indicadores internacionais nós consideramos os acidentes de trânsito como ocorrências de violência. Então, essa redução de 20% da violência no estado, ela vem muito por conta desse tipo de redução. As pessoas estão em casa, os acidentes de trânsito diminuíram, as lesões corporais seguidas de morte, mas um aumento, como eu falei, da violência doméstica. Agora, não só a violência doméstica, 259%, e as tentativas de homicídio, 300%. Por exemplo, é também preocupante os homicídios, que você perguntou. O homicídio doloso, ele aumentou 17% nesses últimos 60 dias no estado do Rio Grande do Norte, se comparado com o mesmo período do ano anterior, tá? Entre 12 de março e 18 de maio. E se você comparar com 68 dias anteriores ao período de isolamento social da pandemia, nós tivemos um aumento de 40% dos homicídios dolosos no estado. Então, isso é muito preocupante e como vocês comentaram, quer dizer, a questão da segurança pública tem um desafio muito grande, porque a polícia, de fato, agora está não só em efetivo reduzido, mas também focada no atendimento à saúde pública, né?
Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente volta e continua mais um pouquinho o bate-papo com o professor Jarvis Campos.